Oi pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Aqui é o irmão Alexandre que fala com vocês. Como já é costume aqui no nosso Facebook, né? E as redes sociais como o YouTube, toda segunda-feira é o dia de nós gravarmos a nossa aula ao vivo, tanto para a sala de aula quanto para o pessoal do online. E aproveitando com tudo isso, a gente aproveita e põe no Facebook, porque a maioria das pessoas, né, estão acompanhando sempre o Facebook, melhor do que a plataforma do YouTube, que fica uma plataforma fechada, somente para inscritos. Nós estamos trabalhando numa bateria de aulas aqui sobre a lição da Escola Bíblica, o que chamamos de EBD, que é a Escola Bíblica Dominical. E começamos na semana passada com a lição de número 1, e se você não pegou essa aula, você pode estar procurando aí nos nossos canais do YouTube e também nos nossos canais daqui do Facebook mesmo. Você também consegue encontrar. Então nós falamos sobre a lição número 1 na outra aula, na aula passada, segunda-feira passada. E hoje nós vamos continuar essa nossa jornada, indo então para a lição de número 2. Aí você me pergunta, irmão Alexandre, qual que é a lição de número 2? Pessoal, a lição de número 2 é material da CPAD que nós estamos usando. Estamos falando sobre as heresias que querem adentrar dentro a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a lição de número hoje é tema: somos cristãos. Então, tema da lição de hoje: somos cristãos. Pessoal, como que se resume a questão de ser cristão? O que é ser cristão? Ser cristão significa ser seguidor de Cristo. Quando falamos Cristo, é Cristo Jesus, aquele Jesus de Nazaré, que João vai escrever que ele, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e ele fez todas as coisas, e sem ele, nada do que se fez poderia ter sido feito. Ele vai ser chamado também do Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, aquele que traz o homem perfeito, aquele que traz a salvação de vida eterna a todo o que nele crê. Só que esse povo que Jesus junta e traz para ele, para ser o povo dele, que é chamada de igreja. Igreja vem da palavra grega, chamados para fora. Chamados para fora do quê? Chamados para fora do pecado, chamados para fora de tudo aquilo que está no mundo, junto com seus valores e a sua forma de viver. Então, um cristão, a palavra cristão até em uma de suas terminologias, significa pequeno Cristo. Então, um cristão é aquele que segue a Cristo, aquele que imita a Cristo, aquele que anda e vive parecido com Cristo. Cristo Jesus, o ungido de Deus. Jesus significa a salvação vem de Yahvé. Aí a transliteração para Adonai, que é Senhor no hebraico, né? A salvação vem do Senhor. Do Senhor quem? Do Senhor Cristo, o ungido, o escolhido por Deus. Então a aula de hoje é mais ou menos nessa toada. Tudo bem, pessoal? Nós temos um textuário aqui que seria o texto de ouro, Atos capítulo 15, versículo 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles entre os gentios que se convertem a Deus. Quando tem esse tema sugestivo, somos cristãos, por quê? Porque a abordagem da aula de hoje, ela vai servir para nos mostrar que os cristãos, eles não são um resquício da religião judaica. Os cristãos, eles não são uma continuação do judaísmo, tanto ortodoxo quanto qualquer outro tipo de judaísmo. Apesar do cristianismo ter nascido num berço judaico, porque Jesus era judeu, os seus discípulos primeiros eram judeus, e seus 12 apóstolos, junto com o Matias, o 13º, também eram judeus. Aí a gente vai ver alguns discípulos que não eram judeus. Paulo,
Paulo também, o apóstolo, não era judeu. Lucas, que escreveu os seus 2 tratados, que é o Evangelho e também Atos dos Apóstolos, Lucas também não é judeu. Mas os 13 apóstolos que eu citei, todos eles são. E a igreja, ela nasce nesse berço judaico. Mas a gente vai ver, olhando o Novo Testamento, que a igreja não permanece e não é uma espécie de judaísmo. Os cristãos, que são judeus, muitas vezes chamado de judeu messiânico, só que temos que tomar cuidado, porque são várias ramificações de judeu messiânico, em que algumas delas não crê que Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Então tem que tomar cuidado com esse termo judeu messiânico. Mas, posto isso, todo cristão que é judeu, que é israelense, ele pode e ele vai guardar por tradição tudo aquilo que ele aprendeu sobre as questões cerimoniais e culturais de Israel. Porém, isso não precisa e não deve ser passado para a igreja gentílica. Quem que é a igreja gentílica? A igreja gentílica são as pessoas das outras nações que nada tem a ver com Israel, com judaísmo, com lei de Moisés. Essas pessoas que também aderem a Cristo como Salvador, são através do Espírito Santo mergulhadas no corpo de Cristo que é a igreja. Essa ala da igreja, a ala gentílica, não tem obrigação nenhuma de guardar as questões do judaísmo. E é por causa disso que a aula de hoje ela vai estar trabalhando. Tudo bem, pessoal? Toda vez que você vê uma espécie de igreja judaica, uma espécie de judaísmo querendo adentrar dentro da igreja, fica esperto. Fica esperto. Seguir algumas questões judaicas por uma questão, como eu posso dizer para vocês, somente porque é bonito, como um costume, etc. Não precisa, mas tudo bem. Mas a partir do momento que começarem a dar qualquer poder místico a qualquer cerimônia ou a qualquer objeto oriundo do judaísmo, querendo colocar isso na igreja como objeto que transmite alguma graça, que traz algum poder diferente, corre, porque isso não provém de Deus. Amém, pessoal? Nós vemos algumas igrejas hoje que tocam o chamado shofar, que dizem que ali vai trazer a presença do Espírito Santo. Dentro do Novo Testamento, o que traz a presença do Espírito Santo é uma vida na presença de Deus. Isso traz a presença do Espírito Santo. Tudo bem? Outros usam aquela espécie de cachecol enrolado, né? Que ali representa, atrai a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus no Novo Testamento é um coração contrito e quebrantado na presença do Senhor, uma vida de oração. Tudo bem, pessoal? Amém até aqui? Tranquilo? A verdade prática do texto que a gente leu é o seguinte: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo e o Cristo ressuscitado. E não um conjunto de regras e dogmas e o chamado legalismo. Sabe o que é o legalismo? São leis humanas, costumes humanos, dogmas humanos colocados na doutrina de Cristo, na doutrina da palavra, como pré-requisito para a salvação. Isso está errado. Usos e costumes na igreja até podem existir, mas somente como uma questão de usos e costumes, e não como pré-requisito para a salvação. Para essa aula de hoje, eu quero estar mostrando para vocês um material aqui, ó. Vocês estão vendo esse material? Olha que bonito, olha que bonito. O tema desse material é De Volta à Cruz de Cristo. No ano de 2014, na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Campo de São Mateus, Reverendo Deiro de Andrade, congreguei lá por muitos anos. Primeiro na igreja que eles chamam de BNH, né? Que é Juta, e depois aqui na igreja do Mascarenhas de Moraes.
congreguei nessas duas igrejas do Ministério de Madureira do Campo de São Mateus. E no ano de 2014, o pastor Elias Crossi, que é o pastor lá da Assembleia de Deus, da Vila Guacuri, no ABCD de São Paulo, ele que também é o diretor do Instituto Bíblico Pentecostes, onde nós já trabalhamos com essa escola, abrindo núcleos de teologia. O pastor Elias Crossi, a pedido do reverendo Deiró de Andrade, fez esse material para um tema do EBOM, da Escola Bíblica de Obreiros e Membros. Esse material, ele tem muito a ver com a nossa aula de hoje da CPAD, porque a lição de volta à cruz de Cristo, enfrentamento às tendências judaizantes da Igreja de Cristo. Então, esse material, aliado à revista de EBD, da CPAD, desse trimestre, o trimestre atual, tem tudo em comum. Duas lições aqui, eu acho super interessante. Se você quiser esse material, você entra em contato com o pastor Elias Crossi, você entra aí nas redes sociais dele, você entra também em contato lá com a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de São Mateus, tem site deles e tudo mais, e você pergunta sobre esse material, se ainda tem para vender. E o que tem muito a ver com a aula de hoje, são duas aulas aqui. Ritualismo judaico como complemento à cruz de Cristo, tá aqui, ó. Nós não vamos falar sobre esse assunto hoje, tá? Mas nós podemos colocar como complemento de aula. Uma outra aula que tem aqui é o desvio dos Gálatas, que tá aqui na página 81, eu vou colocar para vocês verem. Olha só, o desvio dos Gálatas, tá aqui, ó. Então, essa revista, esse material aqui para a Escola Bíblica de Obreiros e Membros da Assembleia de Deus de São Mateus, reverendo Deiró de Andrade, do ano de 2014, vai calhar muito bem com a matéria de hoje, que é a lição de hoje, da EBD. Depois eu deixo aí, eu printo o pastor Elias Crossi e o reverendo Deiró de Andrade aqui pelo Facebook, e aí eles vão estar cientes do material que eu estou citando aqui. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, seguindo adiante, existe uma leitura diária aqui feita para a gente ler, por exemplo, Mateus 9 e 16, que diz assim, ó, o cristianismo judaizante é remendo novo em vestido velho. A leitura em classe para terça-feira, Atos 11 e 26. Ser cristão significa ser discípulo e seguidor de Cristo. A leitura de quarta-feira seria Atos 15, do versículo 1 ao versículo 5. Os judaizantes condicionavam a salvação à observância à lei de Moisés. Na quinta-feira, Romanos 3, versículo 8, o ser humano é justificado pela fé e não pelas obras da lei. A leitura de sexta, Gálatas 1, 8 e 9, Paulo chama essa doutrina de judaizante de outro evangelho. Eu vou além. Além de ser outro evangelho, essa doutrina judaizante na igreja do Senhor, usar qualquer subterfúgio de uso e costume como pré-requisito de salvação, também é outro evangelho. O evangelho de Cristo é muito fácil. É o evangelho que prega que Jesus salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e vai levar-nos para o céu, no arrebatamento da igreja, arrebatamento pré-tribulacional. A última leitura em classe aqui é semanal, o combate à tendência judaizante por uma autoridade de origem judaica. Ou seja, o próprio Paulo tinha nacionalidade judaica, ele nasceu na tribo de Benjamim e ele sabia que no cristianismo não é uma ramificação judaica. O cristianismo não é uma religião judaica com roupagem nova. O cristianismo é tirar o homem da religião e colocá-lo em Cristo. Se bem que a palavra religião no original é religare, que significa religar o homem com Deus. Tudo bem? Existe uma leitura bíblica aqui que está em Gálatas, capítulo 2. Você tem sua Bíblia, você tem sua revista, abre em Gálatas, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9 e depois
12, versículo 14. Tudo bem? Então, o que está escrito? Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência de homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, Gálatas 2, versículo 14, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeu? Pessoal, nós vamos explicar um pouquinho essa questão da Galácia, da carta aos Gálatas, e vamos também dar uma pincelada nessa questão desse versículo bíblico. Por exemplo, a primeira palavra da carta aos Gálatas é Paulo. A primeira palavra, porque vai dizer Paulo e vai continuar a escrever. Houve sempre uma concordância ampla entre os estudiosos de todos os tempos que o autor dessa carta é o próprio Paulo. Amém? Então Paulo é o autor da carta. E o propósito dessa carta era mostrar para os cristãos que eles não tinham que voltar para o rudimento judaico. Essa carta é mais ou menos de 48, 49 depois de Cristo. É uma carta das mais antigas dentro do Novo Testamento. O tema da carta aos Gálatas, pessoal, a morte de Cristo, ela trouxe uma nova aliança. Aquela aliança de Hebreus capítulo 8, a inauguração daquela aliança de Jeremias 31 a 34, a nova aliança inaugurada por Cristo, na última Páscoa, a primeira ceia. Esta é a nova aliança no meu sangue. Então, pessoal, nessa nova aliança, todos os que creem não precisam se tornar judeus ou seguir as cerimônias externas da lei de Moisés. O cristianismo não é uma continuação do judaísmo. Precisamos ficar bem entendidos dentro disso. E exigir isso dos cristãos, gentios ainda, seria negar o evangelho, que é o evangelho universal para salvar a todos os povos. O evangelho é a justificação pela fé. Somos justificados por fé e não por obediência da lei de Moisés. E nesse novo tempo, que é o tempo dos cristãos, o que acontece? O cristão deve viver somente pela orientação e pelo poder do Espírito Santo, através do Novo Testamento, as Escrituras escritas para a igreja. Amém, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho sobre o propósito, a ocasião e o contexto dessa carta de Gálatas, até a gente chegar na lição de hoje. Pessoal, havia uma crise na igreja da Galácia.
A igreja começou a existir como resultado do Espírito Santo de Deus agindo a partir da proclamação do Evangelho através de Paulo. Você vai ver isso em Gálatas 3, do 1 ao 5, e Gálatas 4, do 13 ao 15. Mas, em pouco espaço de tempo, após Paulo ter ido embora, depois que porque Paulo ele ia, pregava, abria igreja, levantava pastores, colocava lá e ia continuar sua chamada, que era abrir igrejas, alimentar o povo de Deus com suas cartas e etc. Então, nesse curto período de tempo, depois da partida de Paulo, Gálatas 1 e 6, a igreja foi visitada ou infiltrada por falsos mestres, a quem Paulo chama de aqueles que estão perturbando vocês. Entraram então no seio da igreja perturbadores do evangelho. Eram cristãos judeus, mas que queriam implementar dentro do cristianismo a guarda das cerimônias judaicas. E Paulo vai chamar esse povo de perturbador da igreja. Ei, conhece líderes, conhece igrejas que querem judaizar o povo de Deus? São perturbadores da igreja. Não é eu que estou dizendo, é Paulo que está dizendo aqui. E esses supostos mestres, eles convenceram muitos irmãos da igreja da Galácia de um falso evangelho, que exigia, por exemplo, a circuncisão. O que é a circuncisão? Todo descendente de Jacó, todo israelita, descendente de Abraão e de Isaac, ao 8º dia, ele era circuncidado ao 8º dia. Era a aliança de Deus com eles. Na nossa matéria de teologia, quando a gente trata de história de Israel, lá eu explico o porquê que Deus falou para circuncidar, arrancar o prepúcio do pênis ao 8º dia. Por exemplo, assim, foi através do órgão genital que Abraão desobedeceu a Deus e tentou ter um filho do jeito dele, em vez de esperar na promessa de Deus, que traria um filho de Abraão e de Sara. Então, Abraão, ele quis dar uma ajudazinha para Deus, e aí pegou Hagar, que era sua concubina. Naquela época era uma coisa normal e natural, porque as mulheres naquela época que não podiam engravidar, o seu esposo podia engravidar uma concubina ou uma serva, e esse filho dela tornava-se o descendente legal dessa família. Então, foi isso que Abraão fez. Estava então dentro de lei da época. Só que por causa disso, para que o povo de Israel sempre se lembrasse de não desobedecer a Deus, Deus lançou a circuncisão como um sinal de aliança entre ele e Israel, entre ele e os judeus, que ao 8º dia cortar o prepúcio do pênis. Porém, a igreja, ela não é gentílica, a igreja judaica, a igreja ela é gentílica. Nós precisamos só de Cristo e nada mais. Irmão Júnior Cavalcante, a paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo, tá? O irmão Júnior é nosso irmão em Cristo aí, fazemos as lives juntos nos grupos do WhatsApp, no grupo diretoria teológica e no grupo de lives também. Então, pessoal, o propósito da igreja de Gálatas era exatamente esse. Tudo bem? Paulo, ele vê que esses pseudo-cristãos, querem judaizar a igreja, estão trazendo usos e costumes como pré-requisito de salvação. Paulo chama de pseudo-cristão. Não é cristão coisa nenhuma. Paulo vê que esses pseudo-cristãos querem converter os irmãos da Galácia apenas para prestígio próprio. Querem conquistar a aprovação das autoridades judaicas, mostrando quanto são efetivos em convencer os gentios para uma nova forma de judaísmo. Ou seja, eles queriam fazer isso para formar o grupinho deles. Não era nada por causa da obra e pelo amor da obra. Irmão Júnior Cavalcante, você me diz se o áudio tá bom, tá bom? Se o áudio estiver bom, você escreve aí, o áudio tá bom. Se o áudio estiver chiando ruim, eu tento dar um jeito, porque a live passada, passou a live todinha chiando o microfone e eu não só percebi depois que fui postar o vídeo. Por favor, me ajuda aí, tá bom?
Ó, Gálatas capítulo 6, versículo 12. Eu vou ler aqui para vocês. Gálatas 6, versículo 12. Olha o que é que está escrito aqui na palavra de Deus. Gálatas 6, versículo 12. Vou aqui ler na Nova Almeida Atualizada. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vós a se deixarem circuncidar, e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo que esse povo judaizante que queria judaizar a igreja era por causa da carne, era apenas pelo seu bel prazer. Tudo bem? O Anderson Reis, Deus abençoe, irmão Anderson. O Anderson foi nosso encarregado durante muitos anos aí, lá na Austec. Saudade, viu? Das empresas que eu trabalhei, a Austec é a que eu mais tenho saudade da época ali. Os meninos ali, né? Do meu tempo eu tô falando, né? O Giga, o Barroada, o João, o Adilson... um neguinho que trabalhava com nós lá também, era neguinho mesmo, o nome dele é esse. E todo o pessoal, Pereira, todo o pessoal que tinha lá, né, da nossa época. Tinha o Rafael que trabalhou pouco tempo com a gente também, fiz muita amizade. O Rodrigo trabalhou pouco tempo com a gente ali, mas eu fiz amizade também com o Rodrigo. Eu fiquei lá quase 10 anos. Se não foi uns 10, hein, entre idas e vindas. O próprio senhor João, o Fausto, as meninas lá, né, também, saudade delas também, das secretárias, enfim, vamos continuar aqui. O Bill, Mané Bill também era legal pra caramba, o Lajota, e assim sucessivamente. Ele tá dizendo aqui que tem um motor como se fosse de um ar-condicionado, bem baixinho. Se melhorou, tá? Eu tirei agora aqui o microfone e eu vou colocar de novo. Você fala pra mim se melhorou ou se continua do mesmo jeito, tá? Por favor, me passa essa informação aí, porque dependendo como for, a gente vai na raça aqui mesmo. Sem microfone algum. Tudo bem? Eu também tô vendo aqui se tá desligado aqui o... Tá desligado. E vamos lá. Irmão Júnior, você me fala se melhorou aí, tá bom? Vê aí que eu refiz aqui a ligação aqui. E vamos que vamos, porque tem que ficar bonitinho, né? Porque vai ficar ali pra colocar no YouTube depois. Bom, resumindo tudo isso, pessoal, Paulo ele vai ver então que eles querem trazer problemas para a igreja. Não tem ventilador, é o microfone. Se tá fazendo barulho ainda é o microfone. Aí eu vou tirar o microfone. Vamos sem microfone mesmo. Se ainda estiver fazendo esse barulhinho, deve ser a bateria. Vê se melhora ou vê se piora. Esse barulho também pode ser dos ônibus, tá? Lá fora, que para bastante ônibus e que, mesmo que de forma pouca, acaba entrando um barulho aqui. Não tem jeito. O quarto não está isolado ainda? Então, tá ainda, né? Agora, você fala para mim agora se melhora, tá? Numa questão geral, se agora melhorou. Se agora melhorou o áudio, a gente vai prosseguir com ele desse jeito que tá aqui. Tudo bem? Eu creio que agora vai dar uma melhorada nessa questão aí. Você me fala, tá bom, irmão Júnior? Você me responde aí. Ainda tá fazendo barulho? Nesse momento agora tá fazendo barulho? Tá melhor ou tá pior? O áudio geral aí ficou melhor ou ficou pior? O barulho é lá fora mesmo, varão. O barulho é lá fora. Tem um não para, é direto. Como é ponto final perto de onde eu moro aqui, é ônibus ligado direto. Você me fala se ficou melhor ou se ficou pior do que tava, do jeito que tá agora, tá bom? Agora ficou top? Então vamos lá, varão. Apesar que agora desligaram tudo lá, tá? Agora desligaram tudo. É capaz de agora ficar um pouquinho melhor aqui
Aí você me responde agora aí, se agora ficou melhorzinho, tá? A forma que estava, eu sei que ficou bom, mas eu quero saber se agora, nesse momento, se ficou melhor ou se ficou pior. Você me responde aí que você é o nosso satélite aí, tá bom? Aí eu dou continuidade aqui na nossa aula. Pessoal, vive assim mesmo, né? Não tem jeito. Tem hora que tá ruim o áudio, não tem como eu saber, a não ser os irmãos que me passam daí. Só me responde essa, tá? Se agora ficou legal, se dá pra gente prosseguir. Continuando aqui então, pessoal. Eles queriam fazer da igreja uma forma de um judaísmo 2.0. O que acontece então? Como essa convenção dos judeus aprova o fato de eles estarem levando os gentios a se tornarem como eles, ou seja, cristão misto com judeu, os falsos mestres conseguiram o melhor para si de ambos os lados. Criaram uma seita da qual são líderes e estão livres de qualquer perseguição por parte dos judeus. Um efeito posterior disso sobre os Gálatas parece ter sido a divisão da igreja, provavelmente por causa dessas questões de circuncisão e lei levantada pelos falsos mestres lá naquela igreja. E apesar de os Gálatas aparentemente terem se submetido ao encantamento desses falsos mestres e terem sido convencidos dos seus ensinamentos, você vai ver Gálatas 1 e 6, Paulo repreendendo isso. Paulo não considera a situação irreversível. Sabe por quê, pessoal? Quando algo está fazendo mal para a igreja, a solução é pregar a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que traz vida, a palavra que renova, a palavra que aviva, a palavra que levanta. A palavra de Deus traz a mudança sobre a vida de qualquer um. E Paulo estava exatamente pregando a palavra de Deus. Irmão Júnior, você vai me dizendo se o áudio tá bom, tá? De vez em quando você coloca aí, pra gente não perder toda a videoaula por causa do áudio. Então o que acontece? Paulo considerava não ser irreversível. Porque Gálatas capítulo 3, versículo 4, eu vou ler para vocês aqui. Gálatas capítulo 3, versículo 4, olha o que Paulo vai dizer. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Ou seja, Paulo sabia que a pregação do evangelho não era em vão e que tinha como reverter. Tudo bem? Está melhor, né, varão? Então achamos aqui qual era o problema. Essa buchinha aqui, ó, estava causando problema. E o barulho dos ônibus ligados também estava causando problema. Mas agora conseguimos dar um jeito aqui. Tá bom, né? Tá sem chiado, né? Então vamos lá. Apesar de... Eu sei que se tirar o microfone e deixar o microfone do celular, também fica legal. Você me falou que tinha ficado bom. Mas eu vou tentar por aqui, que ele filtra mais o barulho de fora. Bom, apesar de os Gálatas aparentemente terem se submetido ao encantamento desses mestres e ter se convencido dos seus ensinamentos, Paulo não considera isso irreversível, mas porém critica o público dele, que eram os cristãos, que ele tinha pregado. Aqui mais do que em qualquer outra carta. Reprova os Gálatas por terem sido insensatos, ou seja, levados por qualquer vento de doutrina. E apresenta várias razões para que eles voltem à verdade do Evangelho. E a questão menos importante, que faz pouca diferença para quem interpreta essa carta, quais seriam esses Gálatas. Havia um grupo de Gálatas que vivia na parte norte, onde hoje é conhecido como Turquia. Mas havia a província romana chamada Galácia, que estendia para o sul da Turquia. Os Gálatas na carta provavelmente são os da província romana, especialmente da parte sul.
Porque Paulo fez muito menos ações missionárias lá no norte e geralmente se refere aos lugares por seus nomes imperiais romanos. Então a igreja da Galácia é uma província de vários povos ali. Irmão Leonardo Silva Costa, paz do Senhor, meu irmão. Nosso irmão também lá do grupo da teologia, né? Lá do nosso grupo das lives, e também nos motivou a estar fazendo as livezinhas da escola bíblica. Vocês sabem que eu não tenho por costume fazer essas lives da escola bíblica, mas estamos fazendo. Pessoal, agora que entendemos toda a parte histórica, cultural da Igreja da Galácia, agora sim nós vamos nos voltar para a questão do material propriamente dito. Tudo bem até aqui? A leitura que nós fizemos em classe foi de Gálatas 2, né? Do 1 ao 9 e depois até o versículo 14. Foi exatamente a questão da leitura bíblica em classe. O irmão Júnior está dizendo que o defeito do irmão Leonardo é ser calvinista e põe uma risada aqui. Esses irmãos são fogo. Então, pessoal, sobre a leitura que foi feita aqui, nós vamos ver a questão do 14 anos depois. 14 anos depois do quê? Pessoal, existe um debate, tá? Sobre essa questão se essa visita ocorreu 14 anos depois dos 3 anos mencionados em Gálatas 1:18, ou dos 14 anos a partir de Atos 9, quando Paulo se converteu. Mas isso é o que menos importa, tá? Aí ele vai dizer aqui nesse contexto de Gálatas capítulo 2, que também levou a Tito. Pessoal, depois vocês estudem sobre Tito, tá? Eu também gosto de fazer estudos biográficos sobre personagens, mas a gente vai deixar isso para um pouco depois. Porém, Tito ele era um gentil, ou seja, um cristão que não era israelita, ou seja, gentil, e por isso alguns entendem que a atitude de Paulo foi desafiadora aos líderes de Jerusalém. Por quê? Porque ele não circuncidou a Tito. O irmão Edson Bispo, paz do Senhor, irmão. Deus te abençoe, viu? Seja bem-vindo. Você é sempre bem-vindo aqui. Que acontece então? Lá no versículo 2 que a gente leu, os que pareciam de maior influência, que Paulo vai dizer lá, provavelmente inclui ali Tiago, Pedro e João. Tudo bem? E Paulo vai dizer ali também que da questão de ter levado o evangelho em vão, porque foi de uma forma tão rápida que os crentes ali se voltaram contra o cristianismo verdadeiro e aderiram ao judaísmo, que Paulo começou a indagá-los. O irmão Leonardo falou que a live foi compartilhada. Amém, varão? Então, posto isso, vamos aqui agora adentrar a fundo nessa lição de número 2. A primeira parte foi introdutória. Já falei para vocês aqui do livro base, né, que vai ajudar muito. De Volta à Cruz de Cristo. Reverendo Deiró de Andrade, reverendo Elias Cross, escritor, lá do EBON de 2014, na Escola Bíblica para Obreiros e Membros. Então vamos lá, pessoal. Nessa lição, a gente vai ver o processo de transição entre as ideias e práticas judaicas para a doutrina do Evangelho da Graça. Os primeiros cristãos, pessoal, eles precisaram de sabedoria divina para lidar com essa mudança de perspectiva introduzida pelos ensinamentos de Cristo, largando o judaísmo e aderindo ao cristianismo, deixando de lado os rudimentos judaicos. Não foi fácil para a época. Eles não deveriam confundir a lei de Moisés com a graça. A graça é o evangelho, é as boas novas de salvação, é a boa notícia. A palavra evangelho, evangelion, significa notícia boa, boas novas, boa notícia. Tudo bem, pessoal?
Então o que acontece? Eles foram desafiados a estabelecer um limite entre o judaísmo e o cristianismo. Igual falei no começo da aula, o cristianismo não deveria ser uma ramificação judaica. Pelo contrário, o cristianismo salva povos de todas as nações, trazendo-os para Cristo. Isso sim é o verdadeiro cristianismo. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, continuando aqui nessa questão, os novos cristãos, tanto judeus como gentios, recebessem a orientação devida para o exercício verdadeiro da sua fé cristã. Tudo bem, pessoal? Amém até aqui? Então, falando um pouquinho sobre os objetivos dessa lição de hoje, e eles são muitos, hein? O que a gente pode trabalhar aqui, pessoal? Trazer sobre aquilo que estava acontecendo naquela época, trazer uma aplicação para agora. Porque Paulo vai dizer que toda a Escritura, ela serve para nos ensinar, para nos redarguir, para nos exortar. Então, o irmão Tuti, Deus abençoe, Tuti. Tuti é meu amigão aí, ó, lá do Jardim Sinhá. O roqueirão aí de Cristo. Não, eu sou roqueiro de Cristo, né? Ele é roqueiro comum mesmo. Gostamos de Red Hot Chili Peppers. Ele gosta de um Iron Maiden, cabeludão. Se bem que faz tempo que eu não te vejo, hein, Tuti? Eu fui lá na sorveteria do seu tio esses tempinhos, mas não te vi por lá. Não sei se você tá cabeludo agora. Mas tudo bem. Então, pessoal, como um objetivo da lição, a gente tem que apontar a tendência judaizante que quer adentrar no meio da igreja. A igreja não é uma ramificação judaica. Tudo bem? Uma outra coisa que a gente vai entender é que tanto Paulo quanto os apóstolos, por não aderir o judaísmo dentro do cristianismo do Novo Testamento, eles foram perseguidos pelos líderes judeus da época. Judeus que se diziam cristãos, mas queriam que a igreja virasse uma ramificação judaica. Não, o cristianismo é uma religião mundial, vamos dizer assim, e não local como é o judaísmo. Ó, o Tuti está dizendo, boa noite, tricolor. Vamos ver o que vai dar, né? Se seu Zubeldia vai ter coragem de mandar o Luciano jogar de atacante, né? E deixar o Oscar e o Lucas na meiuca ali. Vamos só ver, né? Se o professor Zuba aí vai colocar o Luciano no merecido lugar. Mas vamos lá. A segunda coisa aqui, ó, é a motivação. O Tuti está dizendo que ele está mais cabeludo ainda. Legal, Tuti, legal. Eu só não deixo meu cabelo crescer e ficar grandão, porque ia ficar muito esquisito em mim. Mas o seu ficou legal e combina, né? Você sempre usou assim. Mas vamos lá. Pessoal, a motivação da carta de Paulo aos Gálatas é o seguinte: fazer com que a igreja não seguisse os rudimentos judaico. Tudo bem? E a gente tem que ver o quê? Que nos dias de hoje, na atualidade, os cristãos têm que estar atentos a tudo aquilo que vem contra a ortodoxia da fé cristã. Ortodoxia é aquele assunto, aquela doutrina, aquele conjunto de ensinamento que faz parte da tradição cristã. Eu não estou falando pessoal, não estou falando aqui de denominação, de placa de igreja A, igreja B, igreja C, porque Deus não está nem aí com a placa da igreja. Eu estou falando do cristianismo verdadeiro. Não importa a denominação, a placa que estará fora. O cristão é aquele que segue os ensinamentos de Cristo, independente de qualquer outra coisa externa. Tudo bem, pessoal? Júnior escreveu aqui, ó, Júnior Cavalcante, cristianismo seguidor de Cristo, parecer como Cristo, seguidor de Cristo. Eu falei isso lá no começo da aula. Então, pessoal,
existe uma necessidade de se fazer uma profunda reflexão sobre a qualidade da pregação que predomina no meio evangélico nos nossos dias. Como que está a pregação lá na sua comunidade e na minha comunidade? Pregação é o nome que nós damos à pessoa lá no momento da leitura da palavra e a exposição da leitura da palavra. Isso é a pregação. Como é que está a pregação lá na tua igreja? Como é que está a pregação na minha igreja? Como é que nós estamos nesse sentido? Temos que olhar a qualidade e averiguar se de fato esses ensinamentos estão sendo fiéis à palavra de Deus, que é o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada. E não um falso evangelho. Evangelho da prosperidade, evangelho do tudo vai dar certo, evangelho de Deus estar com todo mundo e é isso aí. Não, o evangelho de Cristo, ele requer renúncia, obediência, amém? E fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém até aqui, pessoal? Então, surge uma pergunta para você que está na aula aí ao vivo, para você que está na aula na sala de aula, para você que vai ouvir depois essa live pelas redes sociais. Cabe uma pergunta. Na sua opinião, quais são as verdades inegociáveis da fé cristã? O que não pode ser abandonado de jeito nenhum? Que se nós não tivermos, não podemos ser chamados de cristão. Tem algumas. Eu vou dizer aqui algumas delas. O que é inegociável? Inegociável é deixar de crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da humanidade. Isso no cristianismo é inegociável. É inegociável. A trindade bíblica, a trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas distintas dentro da mesma divindade. Deus é um só, subsistente na existência de três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é inegociável. É inegociável entender que Jesus ele veio salvar aquele que se havia perdido. É inegociável a crença na manutenção dos dons do Espírito Santo para a igreja atual. Isso é inegociável. É inegociável entender que somente pela graça de Deus nós somos salvos. O homem de si mesmo, ele não tem força para se chegar a Deus, mas aprove a Deus através da sua graça. Graça significa charis, favor imerecido. Através do favor imerecível da parte de Deus, nos apresentar Jesus Cristo, o Salvador do mundo, e através do nosso livre-arbítrio aceitarmos ou rejeitarmos a oferta de salvação. A salvação se aceita ou se rejeita? Não estou falando de denominação evangélica e nem católica, e seja lá qual for. Estou falando da salvação em Cristo Jesus. Tudo bem, pessoal? Então, essas e muitas outras são questões inegociáveis. Outra coisa inegociável da fé cristã é que temos que viver uma vida de santidade perante o Senhor, oração, jejum, estar em comunhão com os irmãos, aqueles que têm a mesma fé que nós, estarmos juntos para juntos compartilharmos as experiências que temos com Deus e todos juntos sermos alimentados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é inegociável, também é inegociável. Tem várias e várias coisas inegociáveis, mas vamos ficar somente nessas por enquanto. O irmão Júnior está me ajudando. A ressurreição de Cristo é inegociável. A Bíblia diz que Cristo é a primícia dos que dormem. O termo dormir dentro do Novo Testamento significa descansar depois dessa vida física, descansar no Senhor numa vida espiritual, que é onde lá no chamado antigo seio de Abraão, paraíso, o terceiro céu, é onde aqueles que morreram tendo a fé em Cristo estão lá em consciência, vivos em paz, no descanso eterno com o Senhor, esperando a trombeta tocar para ser ressuscitado, glorificado e estar em pé diante do Filho do Homem, que é o nosso Cristo Jesus. Tudo bem, pessoal?
Tranquilo até aqui? Então, vamos dar continuidade aqui então. Pessoal, como uma introdução aqui da revista, a igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico, tanto teológico quanto ético. Muito se deve à questão da preservação do Novo Testamento, a tradição judaica que os apóstolos herdaram e que os primeiros cristãos também herdaram, para conseguir manter essa uniformidade na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Com tanto tempo passado e com tantas e tantas cópias feitas. As cópias mais antigas, que datam de 2 depois de Cristo e 2 antes de Cristo, é exatamente idêntico com a cópia que nós temos hoje em nossas mãos. E os países que a Bíblia é traduzida. Isso é o quê? Isso é o poder de Deus preservando sua palavra. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. A igreja, então, ela herdou, né, dos judeus muitas ideias e muitas práticas, tanto no campo teológico como no campo ético. É visto que a jornada histórica da igreja começa lá em Jerusalém no dia de Pentecoste, porque a igreja nasce em Atos 2 no dia de Pentecoste. Pentecoste, 50º dia. 50º dia do quê? Depois de comemorarem a Páscoa e aquelas festas judaicas, davam-se 49 dias. No 50º dia era o Pentecoste, onde os povos judeus de todas as nações estavam centralizados em Jerusalém para adorar a Deus ali. E foi nesse dia que o Espírito Santo desceu e batizou os crentes no Espírito Santo, e mais de 3.000 almas se converteram a Cristo e foram embora para os seus países, levando o Evangelho da glória de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Eita glória! Então, pessoal, esses pontos de interseção de judaísmo e cristianismo levaram alguns cristãos a confundir a lei de Moisés com a graça de Cristo. E dentro dessa lição a gente vai ver que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre o judaísmo e o cristianismo. Até aqui veio o judaísmo, daqui para frente é o cristianismo. Foi como Paulo falou, a lei de Moisés serviu como aio, mas tudo resume-se em Cristo. O que era o aio? O aio, pessoal, era o escravo da família que tinha por obrigação, como tarefa, levar a criança até a escola. Quando chegava na escola, já não era mais com o aio, era o professor que ia ensinar agora. Mesmo com o aio, foi a lei que nos levou, nos apontou que o homem de si mesmo ele não consegue se achegar a Deus, então a lei serviu como aio, que nos deixa na porta da escola. E agora quem que é o professor da escola? Cristo! Então o aio não serve para mais nada. Agora Cristo é o professor que vai ensinar. E é isso que Gálatas 2, é isso que essa lição ela está tentando mostrar para nós que estamos aqui hoje. Se você é de alguma igreja que tem muita questão judaica, cuidado. É por tradição ou realmente pregam aquilo como pré-requisito para qualquer graça especial? Se for essa segunda hipótese, isso é heresia. Tudo bem, pessoal? Então, esse primeiro ponto, prevendo-se contra a tendência judaizante. Tópico 1. Prevendo-se contra a tendência judaizante. Lá no texto bíblico de Gálatas 2, 1 e 2, subindo outra vez a Jerusalém. 14 anos depois da conversão a Cristo, é assim que nós acreditamos, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. A primeira vez ele teve que fugir num texto e ir embora, né? Porque os judeus não estavam aceitando a pregação de Paulo. Isso traz uma grande lição para nós. Tem hora, pessoal, que é hora de você pegar sua mochilinha de missionário e ir embora, ir para um outro lugar. Porque lá onde você está, muitas vezes, já acabou o tempo, já não serve para você. Assim foi Paulo. Paulo começou sua fé cristã querendo pregar aos judeus, mas Deus tinha chamado ele como apóstolo dos gentios. E toda aquela perseguição, toda aquela coisa, que ele teve que sair fugido num cesto, descido de cima do quarto, tudo isso serviu para quê? Para que ele entendesse a chamada dele, para quem era, como é que era, e assim se cumpriu. Tudo bem? Então, pessoal, o que acontece? Essa segunda visita de Paulo aqui,
foi por uma revelação. Deus mostrou para ele em visão para ele lá. Não foi uma convocação dada pelos apóstolos para prestar conta, para os apóstolos entender se o evangelho dele batia com o evangelho que eles estavam pregando. Não, mas já que ele se reuniu com eles, ele aproveitou para mostrar para os apóstolos o teor do evangelho que ele pregava. Não era o objetivo dessa reunião com os judeus lá, Pedro, Tiago e João, explicar sobre a questão da fé que Paulo tinha. Porque Paulo tinha convicção que Deus o tinha chamado. Cristo Jesus apareceu para ele lá no caminho de Damasco. Então, não era a obrigação se explicar aos apóstolos. Mas já que ele estava lá, ele aproveitou para quê? Ele tinha que ir lá... até por causa de uma ligação ali de Ágabo, era levar donativo para os irmãos pobres que estavam na Judéia. Você vai ver isso em Atos 11, do 11 ao 27. Aproveitando que ele foi lá levar esses donativos, ele aproveitou e expôs o evangelho que ele vinha pregando, que tinha recebido por revelação. Como que é o evangelho que Paulo pregava? Paulo teve uma revelação de que Jesus Cristo é Salvador e Senhor, se rendeu a Cristo e agora... Cristo ensinou para Paulo que todas as questões da lei, do Antigo Testamento, dos escritos, tudo aquilo apontava e se cumpria em Cristo. A partir do momento que Paulo entendeu que tudo aquilo se cumpria em Cristo, ele começou a pegar os textos do Antigo Testamento e aplicar a Cristo. Claro que não deixando de interpretar de forma literal as profecias para Israel, porque as profecias para Israel, elas vão se cumprir, elas não vão deixar de se cumprir. A igreja, ela não é o novo Israel. Pelo contrário, quando o israelita aceita Jesus como Salvador hoje, é ele que vira igreja, até o arrebatamento. Irmã Larissa Mourão, paz do Senhor, Deus abençoe, viu, Larissa? Você é uma bênção. Esses dias encontrei a Larissa no ponto de ônibus ali e matei a saudade, tantos anos que eu não a via. Eu tinha visto ela só quando ela era pequenininha. Tô ficando velho, hein? Gente do céu. Mas Deus abençoe, Larissa. Ela é minha vizinha aqui, mora na rua de baixo aqui. É bênção de ela, o pai dela, o irmão Pida, as irmãs dela, a família dela. Eram muito unidos assim com a família da minha mãe, na época que minha mãe ainda não tinha partido para o Senhor. Deus abençoe, Larissa. Então, pessoal, aproveitando que Paulo tinha ido lá para levar essas questões aos pobres da Judéia, você vai ver isso em Atos 11, do 27 ao 30, ele aproveitou e conversou com os apóstolos primaz ali, sobre o evangelho que ele pregava. E aí, não foi desaprovado pelos apóstolos, mas mesmo que tivesse sido, Paulo, ele era chamado por Deus e tinha convicção de sua chamada. Aí o ponto 3 aqui da lição, Tito e a circuncisão. Como eu disse no começo da aula, eu vou repetir. Circuncisão é o nome que se dava a todo descendente de Abraão, a todo judeu, todo israelense, todo filho de Jacó. Até hoje, quando nasce ao 8º dia, corta-se o prepúcio do pênis, do menininho, porque esse é o sinal da aliança entre Deus e Israel. E por que nós não fazemos isso? Porque não somos judeus e nem somos da religião israelita, somos cristãos. O cristão gentil, que são todas as outras nações que não é Israel, não precisa desses ritos judaicos. E é exatamente disso que trata a lição de hoje. Isso aqui tem que ficar bem claro e patente em vossos ouvidos. Tudo bem, gente? Vamos continuar então. O próximo tópico aqui é Tito e a circuncisão. Está no versículo 5 e falando de Barnabé aqui também. Pessoal, Barnabé, ele era judeu, então ele era circuncidado ao 8º dia. Já Tito, que estava seguindo Paulo e Barnabé na viagem missionária, não era. Os judeus, então, queriam obrigar Paulo a circuncidar Tito, que já era um homem feito, e Tito a aceitar, para que fosse aprovado por aqueles cristãos judeus. Sabe o que Paulo fez? Paulo não aceitou a proposta. Paulo disse não. O cristão não é um judeu 2.0. Um cristão, ele nada tem a ver com o judaísmo. O cristão tem a ver com Cristo Jesus.
Tudo bem, pessoal? Então a gente vai ver dentro do Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé. Ou seja, com aqueles que queriam que esses usos e costumes, no caso a circuncisão, tivesse entre meio ao povo de Deus. Paulo compreendia, entendia, mas não dava o braço a torcer para eles. Tudo bem? No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde Paulo expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nenhum momento para circuncidar Tito, porque Tito não era judeu e o não judeu não precisa circuncidar. Nem o cristão judeu se circuncida. Mas sabe por que todo cristão judeu é circuncidado? Porque ao 8º dia eles circundam as crianças. E ao 8º dia, um judeu é criança, é recém-nascido. Não tem como dizer não. E nem conhece a fé em Cristo ainda. Depois que ele fica e aceita a fé, que ele tem a idade da razão, é que ele vai entender que aquele rito, apesar de muito importante para a descendência israelita, nada tem a ver com o cristianismo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Um resumo, então, do tópico 1. A tendência judaizante era uma ameaça à verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Mas Paulo foi ferrenho em defender a fé que uma vez foi dada. Tudo bem, pessoal? Então, segundo tópico agora, a tendência judaizante no início da igreja. Eles queriam, pessoal, os judaizantes, pregar um outro evangelho para a igreja de Cristo. O evangelho que vinha como bônus, ter que circuncidar e ter que guardar os elementos do judaísmo. Paulo falou, não, o cristão gentil não precisa de nada disso. Esse outro evangelho que eles propunham lá para a igreja da Galácia, e olha que se a igreja da Galácia tivesse aceitado isso, hein? Talvez hoje o nosso cristianismo não seria como é hoje. Seria uma ramificação judaica. E não foi isso que Cristo desejou. Mas vamos lá. Em grego, pessoal, a palavra allos significa outro do mesmo tipo. Você vai entender por que eu estou falando isso. Jesus, quando prometeu mandar o Espírito Santo em João 16, ele falou assim, ó, eu vos enviarei um outro Consolador. A palavra outro ali, grego, é allos. Allos é outro, mas que é igual ao que estava antes. Ou seja, o Espírito Santo seria dado, que é igual a Jesus. É isso que Jesus estava dizendo para eles, lá em João 16. Irmão Paulo Vitor, paz do Senhor, Deus te abençoe, meu irmão. Em contrapartida de allos, tem a palavra heteros. A palavra heteros significa outro do tipo diferente. Era exatamente isso que estavam introduzindo aos Gálatas, pregando um outro evangelho, um heteros evangelho, o evangelho diferente. E Paulo falou, sabe o quê? Para considerar como maldito, até que seja um anjo que pregue um outro evangelho, que não é o que ele pregava, que não é aquele que Jesus ensinou. Por que eu estou dizendo isso como introdução? Exatamente para o tópico 2, a tendência judaizante no início da igreja. O espanto do apóstolo é o tópico 1 aqui, o ponto 1 do tópico 2. Ponto 1 do tópico 2. Tão logo Paulo retornou da sua viagem, ele ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo um outro evangelho, ou seja, um heteros, um completamente diferente, e não o allos, outro que é igual ao que estava, era um diferente. E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez com que eles desviaram. Pensou, pessoal, você aprendeu o evangelho de Paulo e daqui a pouquinho você está desviando o evangelho de Paulo e aceitando o evangelho de qualquer um que está aí falando lá? Pelo amor de Deus! O que acontece aqui? O verbo grego metatiteste. Como eu não domino semântica grega, eu vou falar como é que está escrito. O grego metatiteste significa deixar, abandonar,
desertar, mudar de pensamento, aportuguesando, mudar a casaca, virar a casaca. É isso que estava acontecendo com os irmãos de Gálatas. Começaram no Evangelho de Cristo e estavam agora se judaizando. É a mesma coisa alguém que é São Paulino hoje, amanhã aparece com a camisa do Santos. Não. Assim estava acontecendo com eles. Estavam abandonando o verdadeiro Evangelho. Essa palavra metatiteste, ela era usada alguém que abandonava o exército, alguém que se rebelava contra o exército, além de abandonar, ainda se rebelava. Muito parecido com o apóstata, né? O apóstata é aquele que estava em Cristo, abandona o Evangelho, abandona a igreja, abandona o Senhor e agora vira um inimigo do Evangelho. Deus não existe mais, Jesus Cristo é uma enganação, a Bíblia não é a palavra de Deus, é adulterada. E esses apóstatas, ou seja, aquele que era de nós, certo no nosso meio, e agora é contra nós, é diferente do afastado da igreja. O afastado é aquele que por um motivo ou outro se afastou da comunhão com a igreja do Senhor, mas ele sabe que é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem sabe um dia ele retorna. Agora o apóstata, a Bíblia diz que não tem mais jeito. Hebreus capítulo 6, do 1 ao 4. Ele foi participante do Espírito Santo, ele viveu a verdade, ele esteve na verdade, participou da comunhão e agora vituperou, virou as costas, abandonou Cristo e é contra o Evangelho de Cristo. Esse aí não tem mais jeito, o apóstolo está em estado final. Mas a aula hoje não é sobre apostasia, mas é porque a palavra aqui sobre aquele que abandona é muito parecida. Então, o metatiteste significa aquele que abandona e se rebela contra o exército. Muito parecido com o que nós temos de apostasia, apostasião, apostasis. Se bem que apostasia pode também ter o significado de partida, retirada e abandono. Isso aqui é uma questão para gramática, não é aula de hoje, mas também não é só deserção de fé, mas também retirada física. O contexto que vai dizer quando é usada para uma coisa e quando é usada para outra. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar então aqui. Dentro dessa passagem, quando Paulo vai falar sobre isso, com eles que tinham abandonado o Evangelho, o metatiteste, que é abandonar, desertar, mudar de pensamento, abandonar o exército e ser contra o exército, é aqueles irmãos da Galácia que estavam abandonando a fé em Cristo e colocando subterfúgios juntamente com o cristianismo. Agora, quem que eram os judaizantes? Gálatas 2 e 4. Eu vou até ler aqui, ó. Isso surgiu por causa dos falsos irmãos, que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Olha então quem são esses judaizantes? Os falsos irmãos, que vieram para atrapalhar a comunhão que tinham os cristãos com Deus. Olha que interessante isso, hein? O pastor Paulo está dizendo aqui, ó. É o que infelizmente algumas igrejas estão caminhando nos dias de hoje. Trazendo para dentro do Evangelho ritos e costumes e roupas judaico, Arca da Aliança, entre outros, fazendo uma salada dentro da igreja e confundindo os fiéis que estudam a palavra de Deus. Pois é, se os irmãos da Galácia, pastor Paulo, ficaram confundidos, imagina nós na igreja de hoje e ver todas essas coisas. O problema é que esses pseudo-pastores e obreiros e líderes, eles mostram na Bíblia. Tá vendo? Tá aqui na Bíblia. Gente, não adianta só estar na Bíblia. Tem que ver se está na Bíblia e é para os nossos dias atuais. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Porém, Deus ele trata de forma específica em cada época específica. Chamamos isso de dispensações. Período no qual Deus trata com seu povo de uma forma ímpar e particular.
Existem 7 dispensações e depois a eternidade, o dia de Deus. Podemos qualquer dia falar sobre as 7 dispensações. Hoje estamos na dispensação da graça. O que predomina é o Novo Testamento. Principalmente a partir de Atos dos Apóstolos, que é as cartas escritas para a igreja, que a igreja nasce em Atos 2. Os evangelhos é a transição do judaísmo para o cristianismo. O pastor Paulo vai dizer aqui, ó, os que não estudam isso, os que não estudam a palavra de Deus, se confundem com essas coisas. Sobre judaizar a igreja de Jesus Cristo. Então, a aula de hoje, estamos vacinando aos irmãos contra essa prática. Lição de número 2 da revista da CPAD, onde todas as Assembleias de Deus e igrejas pentecostais que usam a revista da CPAD como base doutrinária para a escola bíblica, estamos aprendendo sobre isso. Isso é muito importante. Alguns irmãos têm me pedido para mim trazer as lições da escola bíblica da Betel, que é Madureira, e também da Central Gospel, que é a do Silas Malafaia. Se eu conseguir esses materiais, eu também farei lives desses livros, tá? Dessas EBDs. Mas por enquanto, somente a da CPAD, porque é a única que eu tenho. Se alguém tiver em PDF, manda para mim no PDF, tá? Aí eu faço lives também ensinando, trazendo um subsídio aí doutrinário também dessas lições. Vamos continuar então aqui. Pessoal, então esses falsos irmãos, eles adentraram dentro da igreja, mas não era para querer servir a Cristo, era disfarçado para querer judaizar a igreja. Sabia que nem tudo que está lá na tua igreja e na minha igreja, nem todo mundo está lá em espírito e verdade? Alguns estão lá para trazer desordem, outros estão lá para trazer confusão. Existe uma parábola lá do joio e do trigo. A Bíblia diz que o inimigo semeou o joio no meio do trigo. Então toma cuidado, igreja cheia de gente, não são todas que foi Deus que colocou lá. Algumas é o diabo que levou para trazer desordem. Você sabia disso? Pois é, então fica sabendo agora. Então, pessoal, o que acontece? Esses falsos irmãos, eles se apresentavam como enviados por Jerusalém. Jerusalém era a igreja mãe, mas era mentira, porque na verdade esses homens saíram de Jerusalém pela conta própria deles. Tiago, Pedro não sabiam nada que eles estavam lá para pregar outro evangelho aos Gálatas. Eram mentirosos acima de tudo. Então Tiago negou de uma forma veemente a declaração deles, dizendo que não os havia enviado. Está em Gálatas 15, 24. Mas quem mandou vocês vir aqui? Foi Tiago, foi os apóstolos que mandou a gente vir aqui para corrigir o evangelho que Paulo pregou. Olha a mentira dos crentes judaizantes da época. Quer ver só? Atos 15 e 24. Atos 15 é a grande carta que vai resolver essa questão de judaizar a igreja gentílica ou não. E pareceu bem ao Espírito Santo e aos apóstolos que não era para judaizar a igreja. Atos 15 e 24 vai dizer assim: visto sabermos que alguns que saíram de nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês, com palavras, transtornando a mente de vocês. Aí ele vai dizer: pareceu-me bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós, com os nossos amados Barnabé e Paulo. E aí ele vai continuar dizendo, 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vós maior encargo, além das coisas essenciais. Ou seja, não era para judaizar a igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e aos apóstolos e aos presbíteros, líderes da igreja. Então, está judaizando a igreja? Está errado. A igreja de Cristo não precisa disso. A igreja de Cristo precisa de Cristo e nada mais. Vamos continuar aqui então. Eles eram legalistas. Esses irmãos aí, judaizantes. O que é legalista, pessoal? Legalista vem de legalismo. Aquele que quer implementar leis de homens, leis humanas na igreja. Toma cuidado que tem muita igreja legalista, tem muito irmão legalista. O legalismo é quando querem colocar usos e costumes humanos
em pé de igualdade com a doutrina de Deus. Toma cuidado com a igreja judaizante. Usos e costumes é bom até a página 2, até quando não escraviza. Nós fomos chamados para a liberdade que é em Cristo e não para a escravidão de religião. Amém, pessoal? Tudo bem até aqui? Vamos continuar. Eles eram legalistas dentre os judeus, e por isso chamados de judaizante. Esses judeus convertidos a Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Isso é um absurdo. A condição para a salvação é crer em Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Esse é o requisito para a salvação, para que a graça de Deus esteja sobre nós. O terceiro ponto aqui vai trazer o clima de tensão. Por quê? Esses cristãos legalistas, judaizantes, foram aos Gálatas ensinar que os apóstolos tinham mandado eles irem lá para consertar o evangelho, porque Paulo tinha pregado o evangelho errado. Quando Paulo fica sabendo dessas coisas e vai até lá, e no concílio de Jerusalém, em Atos 15, o próprio Tiago fala que ele não mandou ninguém, agora tem uma tensão, agora a casa cai. Agora, muito obrigado, meu filho. Dá um oi pro povo. Oi. Oi. Agora, eles descobertos que eles estavam mentindo. E o que acontece? Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente Pedro e João e Tiago estavam presentes. O meu tio Sidney Romão, paz do Senhor Jesus, tio, seja bem-vindo. Então, os outros apóstolos, eles deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Enquanto eles estavam pregando Cristo, levando o evangelho, lá na igreja da Galácia, os falsos irmãos, os judaizantes, estavam despregando o que Paulo pregava e ensinando que o cristão tinha que ter elemento judaico para ser salvo. Já pensou, irmão, se isso continua até hoje? Se bem que hoje tem muitas igrejas, ainda mais evangélicas, né? Querendo judaizar o cristianismo gentil. Gentil, o povo de todas as outras nações que não é judeu. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Esses judaizantes, que eram chamados de falsos irmãos, eles furaram o bloqueio, entraram sem ser convidados na reunião. Gálatas 2, versículo 4. Eles eram inimigos da liberdade cristã, da liberdade do evangelho, da liberdade que Paulo e que o próprio cristianismo sempre pregou. Trazendo o quê? Trazendo escravidão, trazendo algemas, trazendo legalismo, trazendo a cartilha do pode e não pode. Os judaizantes daquela época, nos dias atuais, seriam aquelas igrejas que tem as cartilhas do pode, do não pode. Ah, isso aqui pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Pessoal, você tem a liberdade em Cristo. O que não pode é escandalizar o evangelho. Do resto tá tudo certo. Tudo bem até aqui, gente? Ou seja, essas pessoas estavam infiltradas na igreja. Obrigado, filho, pelo meu chazinho. Dá tchau pro pessoal lá, vem cá. Tchau. Dá tchau. Fala oi pro tio Sidney. Oi. Tio Sidney. Tio Sidney tá aqui, ó. Ó, tá vendo ele? Tá aí a fotinho dele, tá vendo? Manda um tchau pra ele. Aê! Eita, meu filho é uma benção, me trouxe chazinho, me trouxe bolachinha, eita nós! Mas vamos continuar aqui. Pessoal, aula a partir de casa é assim mesmo, não tem jeito. Não tô num estúdio aqui, eu tô na minha sala improvisada aqui para dar aula hoje para vocês. A aula na escola teológica ainda não voltou, estamos em férias. Mas vamos lá. Então, esses judaizantes, eles eram inimigos da liberdade cristã e até conseguiram arrastar alguns para essa questão. Para a gente concluir esse tópico 2,
vamos entender que os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo, inimigos do cristianismo, assim como hoje quem prega usos e costumes como pré-requisito de salvação também é inimigo de Cristo, de Paulo e da igreja. E sabe o que Paulo vai dizer sobre esse tipo de gente? Seja considerado anátema. A palavra anátema significa a pessoa que caiu sobre a maldição divina. Ela está condenada à destruição e receberá o juízo de Deus, a punição eterna e a separação permanente de Deus, porque está pregando um outro evangelho. Paulo falou, se alguém prega um outro evangelho, ainda que seja um anjo do céu, que seja considerado anátema, ou seja, amaldiçoado pelo próprio Deus. Porque aqueles que tentam distorcer o evangelho, que é o evangelho de Cristo, o evangelho original, modifica a verdade revelada na palavra de Deus, ele vai ser condenado. E essa atitude de condenar o falso evangelho, pessoal, ela estava em Cristo, em Pedro, em João, em Judas, e ela é encontrada no coração de todo verdadeiro adorador. Combater contra o falso evangelho. Você quer ver só? Eu vou ler 2 Pedro 2:2, que eu gosto muito do apóstolo Pedro. 2 Pedro 2:2, olha o que ele falou lá. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Olha só. 2 Pedro 2:2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Pedro está dizendo aqui, pessoal, que por causa de homens que se dizem de Deus, mas são homens fraudulentos, o evangelho é mal falado por causa desse tipo de gente. Então Pedro também era contra o falso evangelho. Mateus 23:13. Vamos ler o que Jesus falou? Mateus 23:13. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Mateus 23:13. Está escrito assim: ai de vós, escribas e fariseus. Escribas eram aqueles que escreviam as cópias das escrituras, e os fariseus eram os religiosos judaizantes da época. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita. Hipócrita é alguém que não vive o que prega, e não prega o que vive. Porque vós fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Ou seja, o falso evangelho faz com que o falso ensinador não entre no reino de Deus, mas por estar ensinando o falso evangelho, o que está ouvindo também não vai entrar. E sabe por que não vai ter desculpa aquele dia, pessoal? Porque nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé. A Bíblia é a palavra... Olha, o Arthur me deu mais um docinho. Eita, meu filhote é uma bênção. Nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé. Amém, pessoal? Tudo bem até aqui? O que acontece então? Essa vontade de não deixar o falso evangelho ser disseminado deve ao fato de o povo fiel de Deus estar convencido de que a mensagem de Cristo é as boas novas de salvação. Evangelho, evangelion, boa notícia, boas novas. Essa palavra foi tirada naquela época de quando os espias iam numa terra ver se era fácil de conquistar, e quando eles voltavam e iam anunciar a estratégia para o rei, falavam: ó rei, tenho boas novas. E aí, essa questão aí cultural passou a ser emprestada as palavras de Cristo e ser chamado de evangelho, as boas notícias, não as notícias de um rei, não as notícias de uma terra para ser conquistada, mas as boas novas de salvação, a boa notícia que é Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Amém? Eita glória! Mas vamos lá. Então, todo cristão ele sabe que a mensagem do evangelho, a mensagem do Novo Testamento, é as boas novas de salvação indispensáveis para o mundo que está espiritualmente perdido. O mundo jaz no maligno. Foi o que João falou lá na primeira carta de João. E separado de Deus, devido aos seus caminhos pecaminosos e rebeldes.
As pessoas do mundo dizem, estou com Deus, Deus está conosco. Só que a Bíblia vai dizer que os vossos pecados fazem separação de mim e de vós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Olha que versículo bonito. Se o povo que se chama pelo meu nome, o povo que diz, Deus meu, se humilhar e orar. Se humilhar é reconhecer a nossa pequenez. Nós não somos nada. E orar, ou seja, buscar a Deus, conversar com Deus. E buscar a sua face e se arrepender dos seus maus caminhos. Arrepender dos maus caminhos é uma mudança de vida, metanoia, mudança de direção. Aí, então, é só agora. Então, Deus vai nos ouvir, vai nos perdoar e vai sarar nossa terra, ou seja, nossa família, nossa terra, nossa continuidade será impactada pela presença de Deus. Mas só se seguir ao Senhor com o coração contrito. Irmão Bruno Souza, o apóstolo, também está conosco. Paz do Senhor. Deus te abençoe, servo de Deus. Tamo junto. Continuando aqui, pessoal. Entre os que estão condenados sobre a questão do falso evangelho, que eu acabei de citar de Mateus 23, que nem entra e nem deixa quem quer entrar, inclui todos aqueles que pregam o evangelho contrário à mensagem que Paulo pregava. Qual que era a mensagem que Paulo pregava? Que Jesus Cristo nos libertou para vivermos novidades de vida e não legalismo, usos e costumes que muitos têm falado por aí. Tudo bem, pessoal? O próprio Gálatas 2 aqui, versículo 11, versículo 12, está como sugestão de leitura. Olha só o versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Ou seja, Paulo está repreendendo Pedro, porque estava vivendo um evangelho de aparência naquele momento. Eu vou ler aqui que você vai entender. De fato, antes de chegarem alguns à parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a se afastar, e por fim separou-se, temendo os da circuncisão, e também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viver como judeus? Pessoal, Paulo está repreendendo a Pedro, porque Pedro, quando começou a sua caminhada, ele era um pregador cristão, mas judeu, e considerava os gentios como imundos ainda. Em Atos 10, Deus teve que dar uma revelação para Pedro, que mandava Pedro comer carne de porco, uma carne imunda para os judeus. Aí Deus vai dar uma lição para ele: não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Ou seja, o gentil também tem o Espírito Santo igual vocês, Pedro. Então eles não são imundos, mas eles são tão santos como vocês, apesar deles não serem israelitas e não terem nada a ver com a questão da lei de Moisés. Aí Pedro entendeu. Mas essa questão de Gálatas 2 aqui, Pedro e os que estavam com ele, judeus, estavam no meio dos gentios da Galácia, participando, comendo, bebendo, brincando. Quando chegou a comitiva de Tiago com os judeus vindos de Jerusalém, tanto Pedro quanto Barnabé, quanto os que estavam com eles, disfarçaram e fizeram de conta que não estavam lá. Aí Paulo repreendeu. Paulo falou: Pedro, vem cá que você merece uma lição. Você não está agindo conforme a verdade. Até porque, pessoal, não tinha problema nenhum o Pedro estar em meio aos gentios, porque o evangelho de Cristo traz liberdade a todos. Mas Pedro ainda não tinha entendido isso, mas vai entender depois, quando vai ter o concílio em Atos 15, cronologicamente Gálatas 2 é antes de Atos 15.
em Atos 15, como eu disse no começo da aula, é onde tem aquela reunião onde não vai judaizar a igreja, onde o cristão gentil não tem que fazer nada conforme os judeus fazem. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Continuando aqui, ó. Qualquer pessoa, irmã Francisca Alves, paz do Senhor, Deus te abençoe, minha irmã. Vizinha minha aqui também, tá meio longinho, mas logo logo ela volta pra cá. Qualquer pessoa que acrescente algo novo ou remova algo original da mensagem, isso é, aqueles que foram pessoalmente encarregados por Jesus para estabelecer a sua mensagem na igreja primitiva, estará sob maldição de Deus aquele que arrancar ou acrescentar qualquer coisa no evangelho. Isso é tão sério que Apocalipse 22, 18 e 19, a Bíblia vai dizer: Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Por isso temos que tomar cuidado e andar de acordo com o evangelho. O terceiro ponto aqui do tópico 2, Deus ordena que todos os seguidores de Jesus defendam a fé. Judas 3, batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Tem que ter uma atitude de amor quando ele está em confronto com as pessoas contradizentes, mas não abrir mão do evangelho. Amém? Até aqui? Tudo bem? Agora vamos para o terceiro ponto para a gente encerrar a aula de hoje, pessoal. Já estamos aqui com 1h30 de aula. Isso é quase tempo de aula de curso de seminário. Lembrando vocês que quem quiser estudar teologia conosco, deixa aí no direct, tá? O seu nome, seu telefone. Nós enviamos o material para sua casa e todas as segundas-feiras, com o material na sua casa, através da live, você acompanha a aula. Você é colocado no grupo de WhatsApp para tirar dúvidas e para complementos da aula. E aí você ganha no final do seu curso básico, médio e o bacharel livre. Você ganha o seu certificado reconhecido pelas convenções para consagração de obreiro. Mas o mais importante, você ganha conhecimento bíblico. O nosso curso é bíblico, não é denominacional, é interdenominacional. Tem gente que estuda com a gente que nem cristão é. Mas simpatizou com a palavra, simpatizou com o nosso jeito e estuda conosco. E você que serve a Deus que está aí, que é obreiro, que é obreira, a sua chance de se aprofundar mais e melhor nas coisas de Deus. Deixa o teu contato aí. Nas outras você escuta. Na nossa você entende. Vamos lá para o terceiro ponto então, pessoal. A tendência judaizante para os dias de hoje. O mesmo evangelho. Está lá em Gálatas 2, o versículo 7, o versículo 8, versículo 9. Nós não estamos lendo de novo esses textos, porque foi lido na abertura da aula e foi comentado um pouco sobre essas passagens, tá bom? Mas o que acontece? O evangelho, pessoal, ele é um só. Ele é um só. Não há dois evangelhos. Não há várias roupagens para o mesmo evangelho. O evangelho de Jesus Cristo é um só. O evangelho de Jesus Cristo, o evangelho de Pedro, o evangelho de Paulo, o evangelho da circuncisão, o evangelho da incircuncisão, meu evangelho, tudo é o evangelho de Cristo. É que circuncisão é o evangelho pregado aos descendentes de Abraão. Incircuncisão é o evangelho pregado aos que não são descendentes de Abraão, que não são descendentes de israelita. É as outras gentes do mundo, chamado biblicamente de gentil, porque tem 3 povos centrais na Bíblia, ainda mais no Novo Testamento. A igreja, que é gentios e judeus, judeus e pessoas das outras nações, com a fé em Cristo, transformando em um povo só, que é o povo de Cristo. Os gentios, que são as pessoas das outras nações, que ainda não se converteram a Cristo. E os judeus, que são os descendentes de Abraão, que não se converteram a Cristo. Então são esses 3 povos. A igreja, que é a junção, os gentios e os judeus.
São esses os 3 povos principais detalhados no Novo Testamento. Então o evangelho é um só. O compromisso de Paulo, por exemplo, o compromisso de Paulo era com os gentios, porque ele foi chamado por Deus como apóstolo e doutor dos gentios. Você vai ver isso, por exemplo, em 1 Timóteo 2:7. Vamos ler isso? 1 Timóteo 2:7. Não adianta ser obreiro do Senhor, tem que entender qual é a sua chamada. 1 Timóteo 2:7 vai dizer assim: para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirma a verdade, não minto. Mestre dos gentios, na fé e na verdade. Ou seja, Paulo sabia que ele foi chamado como apóstolo dos povos que não eram os povos judeus, mas a igreja gentílica. Paulo tinha convicção de sua chamada. E eu? E você? Para o que foi que Deus nos chamou? Para alguma coisa Deus nos chamou. Vamos fazer. Para outros Deus chamou para mais de uma coisa. E vamos fazer. Tudo bem, pessoal, até aqui? Segundo ponto aqui do terceiro tópico, o perigo da doutrina judaizante. Gente, os apóstolos, eles viam em tudo isso 2 problemas sérios. A ameaça à liberdade cristã e o perigo do cristianismo se tornar uma seita judaica. Os cristãos judaizantes, eles alternavam o cerne do evangelho, porque colocavam a lei de Moisés como complemento da obra que Jesus efetuou na cruz, no Calvário. Isso de fato era outro evangelho, porque na cruz Jesus falou lá, teletestai, em João 19, versículo 20, está consumado. A palavra grega para consumado, teletestai, consumado, terminado, acabado. Na cultura grega, quando o edifício era terminado e o arquiteto ia dar a ordem para o dono que tinha terminado o edifício, que podia entrar e morar, era teletestai, está terminada essa obra. Na cruz, Jesus terminou a obra, não precisa ser feito mais nada, ele já fez tudo, basta servir a Cristo. Amém, pessoal? Irmão Emerson Lima, paz do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe. Então, pessoal, olha o perigo de judaizar a igreja. Os cristãos judaizantes então alternavam, querendo trazer a lei como um complemento da obra que Jesus fez no Calvário. E Paulo os amaldiçoou. Se até um anjo pregar outro evangelho, que seja considerado maldito, ou seja, sem a graça de Deus. Na verdade, pessoal, quem tem o Espírito Santo dentro dele, todo cristão, o Espírito Santo mora nele, porque foi o Espírito Santo que te convenceu e me convenceu do pecado, do juízo e da justiça. E foi ele que nos colocou, nos ajudou, nos fez nos arrepender, virar nova criatura e nos colocou no corpo de Cristo, que é a igreja. Foi o Espírito Santo que fez isso por nós. Então, quem tem o Espírito Santo, que nós temos o Espírito Santo, vive pelo Espírito. Então, contra essa tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não na dependência da letra, da lei de Moisés. A letra que eu falo aqui é a lei de Moisés, tá? Aquilo que a letra mata, mas o Espírito vivifica, a letra é estudar a palavra de Deus, isso é conversa fiada. Tem que estudar cada vez mais, aprender a palavra de Deus, porque a nossa fé tem que ser uma fé inteligente, uma fé didática, porque precisamos entender e aprender as Escrituras Sagradas. Tudo bem, gente? Então nós temos que viver nessa ideia e lutando contra os vícios da carne. E buscando o quê? O fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, versículo 23. Agora, pessoal, as práticas judaizantes atuais. Estamos chegando no final da aula. Gente, elas são basicamente, por exemplo, guarda do sábado, observância das leis dietéticas, como não comer certos tipos de carne, é chamado de kashrut. Também a questão da liturgia da sinagoga, usar o shofar, usar a trompa, usar o chifre do carneiro para tocar lá, usar o talite, usar o manto, o chalé, para orar. Sabe, usar o kippar, que é aquele espécie de um chapéuzinho,
o solidel que os judeus religiosos usam sobre a cabeça, que é o kippar. Nada disso, pessoal, precisa na igreja de Cristo. Cristo só precisa de uma coisa: um coração quebrantado na presença dele. Agora, nesse tópico 3, letra A, os judeus. Gente, os judeus messiânicos, principalmente Israel, que são judeu messiânico, judeu de verdade, tá? Eles seguem a tradição judaica. Normal, o brasileiro segue a tradição brasileira. O que não pode é isso virar regra de fé. Não é regra de fé. Regra de fé, Cristo como Salvador. Mas entre eles lá isso acontece para preservar a identidade cultural que esses cristãos judeus têm. E tem amparo no Novo Testamento para isso. Porque Paulo falou, alguém foi chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. 1 Coríntios 7,18. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar sua tradição nem sua cultura, mas entender que quem salva é Cristo e não suas tradições. Letra B aqui, os não-judeus. Da mesma forma, é alguém chamado estando incircuncidado, o gentio no caso, né? Não se circuncide. 1 Coríntios 7:18, parte B. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Isso é um erro. O gentio não tem que imitar o judaísmo. Da mesma forma, o cristão judeu, ele pode continuar com suas tradições, desde que saiba que é somente tradição. Mas assim, e as crentaiadas, gente, tem uma mania de querer trazer legalismo, tem uma mania de querer criar o pode, não pode. Tem igreja que não pode ter barba, tem igreja que não pode ter bigode, tem igreja que não pode ter o cabelo comprido, mas os apóstolos tinham tudo isso, principalmente Jesus. Tem igreja que não pode usar, a irmã não pode usar calça, tem igreja que o irmão não pode ficar sem gravata, tem igreja que só tem que ficar de terno. Gente, é cada coisa que eu vou falar para vocês. Fique na liberdade com que Cristo te chamou. Se a tua igreja prega usos e costumes, mas somente como usos e costumes, não é um fardo para você, continue lá. Se torna um fardo para você, ore a Deus, vá procurar um lugar onde você tenha liberdade em Cristo. Essa é a minha mensagem para concluir a aula de hoje. Amém, pessoal? Cada um fica na posição que foi chamado. Contra a tendência judaizante, temos que aprender a viver na dependência do Espírito Santo e não da lei. Vamos concluir. Eu vou tomar meu chazinho que meu filho me deu. O resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. A reunião em Gálatas, né? Quando Paulo se reuniu com os apóstolos, e depois Atos 15. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo, o gentio não tem que viver como judeu e o judeu não é obrigado a largar sua tradição judaica. Só por terem aceitado quando Paulo disse isso, já apontava um engano desses legalistas. Já expliquei, legalista são aqueles que querem colocar coisas a mais no evangelho de Cristo. Subterfúgios, além da cruz de Cristo, para a salvação. São os legalistas. Sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo, nesses mais de 20 séculos de história. Assim, pessoal, a diferença entre o judeu messiânico e o cristão judaizante é que o judeu está preservando a sua cultura hereditária do seu povo. E o judaizante está colocando remendo novo em pano velho. Irmão Ari Ribeiro, Deus te abençoe, Ari. Nosso grupo tricolor, mesa tricolor, São Paulino, aê. Ricardo Silva, Deus te abençoe, Ricardo. Você é bem-vindo aqui também, meu irmão. Infelizmente, vocês chegaram no finalzinho da aula e eu vou revisar o conteúdo para concluir. Primeiro, de acordo com a lição, o que se infere da Epístola aos Gálatas? Infere-se que a Epístola aos Gálatas foi escrita antes do concílio de Atos 15, pois não há menção desse concílio na carta.
Número 2, por que Paulo não cedeu nem um pouco na circuncisão de Tito? Por 2 razões. Tito era grego não tinha que se circuncidar, até porque era cristão, e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Número 3, o que significa judaizante? O termo judaizante vem do grego iodaizo, que significa viver como judeu, adotar costumes e ritos judaico, e aparece só uma vez no Novo Testamento, Gálatas 2:14. A igreja não foi chamada para ser um puxadinho judaico, a igreja ela foi chamada para a liberdade em Cristo. 4. Quem eram os judaizantes e o que eles queriam dos gentios? Eles eram legalistas, ou seja, coloca ali leis humanas para substituir ou para somar com a salvação que é em Cristo. Não precisamos disso, só precisamos de Cristo e nada mais. Eram legalistas entre os judeus e por isso chamado de judaizante. Esses judeus convertidos a Jesus ensinavam que o gentil é todo o povo não judeu, é chamado de gentil, as outras gentes, as outras nações deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Isso é errado. Último para terminar, qual a diferença hoje entre judeu messiânico e cristão judaizante? Guarde isso aqui, hein? Judeu messiânico, principalmente Israel, segue a tradição judaica, ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar sua tradição e cultura. Ele continua sendo judeu de nacionalidade, mas cristão, e pode guardar sua cultura tradicional. No caso do não-judeu convertido ao cristianismo, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar prática judaica na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. O cristianismo não é ramificação do judaísmo. Embora o cristianismo nasceu entre os judeus, ele é para todas as nações. O judaísmo é local, é para eles ali. E quem quiser aderir ao judaísmo tem que viver conforme a norma deles. O cristianismo não. Qualquer um pode vir a Cristo e viver em Cristo, através de Cristo, em novidade de vida, com o ensinamento que Cristo deu. Não é ensinamento que igreja A, B ou C dá, é um ensinamento de Cristo. Se a igreja A, B ou C, se o pastor A, B ou C está alinhado os seus ensinamentos com o ensinamento de Cristo, do Novo Testamento, tá beleza. Se não está alinhado, cai fora. Fala igual o Mazarope, sartei de banda. Tudo bem até aqui, pessoal? Então nós terminamos a aula de hoje. Deus abençoe vocês. Numa próxima oportunidade estaremos trazendo a 3ª lição. E lembrando que na próxima segunda-feira, se tudo der certo, nós voltamos com as aulas da teologia. Tudo bem? Então, nossa matéria aqui da Escola Bíblica em defesa da fé cristã. E a aula de hoje diz que nós somos cristãos e não judeus. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo. Fui!